paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Estamos preparados para falar mais uma vez da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de vida, palavra que traz ânimo, palavra que traz exortação, uma palavra que nós precisamos ouvir, não a que nós queremos ouvir. Por isso, nessa hora eu te convido a fechar os olhos comigo. Vamos orar ao nosso Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, Pai querido, nosso querido amigo Espírito Santo de Deus, nessa hora, Senhor, toma a boca do profeta, usa mais uma vez esse míssil jumentinho que, Senhor, está aqui na Tua presença, Deus. Venha falar, Senhor, com Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Espírito Santo de Deus, te fazemos um convite todo especial, para que quando esse vídeo estiver sendo visto, essa palavra estiver sendo ouvida, vidas possam ser transformadas, impactadas, em nome de Jesus. O Senhor possa trazer, Senhor, vida através dessas palavras, em nome de Jesus. Pai, continua conosco, Senhor. Usa-nos nas Tuas mãos como instrumento afiado e afinado contra o inferno, em nome de Jesus. E que esta palavra, Senhor, encontre terrenos férteis, encontre, Senhor, todo mundo, Pai, bem, em nome de Jesus, Espírito Santo. Senhor, traga a vida através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Igreja viva. Igreja viva do Senhor. Quero compartilhar com você aqui uma palavra que ela nasceu depois de uma reunião de liderança que nós fizemos com o nosso pastor, amém? E logo depois essa palavra foi sendo confirmada durante o dia. E eu quero trazer essa palavra para você agora, amém? Vamos ler a Bíblia hoje, de Gênesis a Apocalipse, ou de Apocalipse até Gênesis. Vamos viajar um pouquinho no Evangelho, amém? Vamos viajar um pouquinho na palavra, no Novo e no Antigo Testamento, amém? Então prepare a tua Bíblia aí, abra a sua Bíblia já no livro de Apocalipse. É um livro muito difícil de ser achado. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu quero, com esse texto, te fazer uma pergunta. O que acontece? O porquê que Deus fecha as portas? Por que Deus fecha as portas para mim e para você, muitas vezes? Eu já preguei, né? O Espírito Santo de Deus já me deu essa palavra sobre a chave de Davi, sobre Deus abrir a porta. Mas você já se perguntou por que muitas das vezes Deus fecha a porta para você? Por que muitas das vezes Deus fecha as portas para mim? Quero que você preste atenção nessa palavra e você vai ficar sabendo disso hoje, amém? Carta à igreja em Filadélfia, o título da mensagem. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Muitas pessoas, como eu acabei de falar, se fixam só, Deus vai abrir a porta para você, porque você teve pouca força e guardaste a minha palavra. Também eu vos guardarei na hora da tentação que há de vir sobre a terra. Sabemos, sem sombra de dúvida, que Deus abre porta onde não tem porta, onde nem tem parede, Ele abre a porta. Mas eu quero te perguntar, apenas essa última frase desse versículo: por que Deus fecha a porta para mim e para você? Será que Deus tem prazer em nos deixar aleatórios a algum problema? Será que Deus tem prazer em nos deixar atônitos? E muitas das vezes, meu Deus, por que a porta de emprego se fechou? Meu Deus, por que muitas das vezes a porta da saúde me fechou? Senhor, por que a porta do casamento me fechou? Acompanhe comigo.
o que o Espírito Santo de Deus me disse, eu quero dizer para você aqui hoje também. Amém? Tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E você que já é ligeiro, já é esperto, sabe que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E Deus só faz coisas para nos abençoar. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro. Deixa eu pegar aqui minha colinha, né? Porque a memória não está mais aquela que era. Êxodo 12, 22. Amém? Vamos ver ali. Começar a entender o porquê que Deus muitas das vezes fecha a porta para mim e para você. Amém? Você vai entender um pouco o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Êxodo capítulo 12, versículo 22. Diz a palavra do Senhor: então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sairá da porta da cidade até amanhã. Vemos aqui o relato da Páscoa, né? A saída do povo de Israel do Egito. Deus fechou a porta de todos aqueles que criam em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pediu para que, com o sangue do Cordeiro que eles imolaram, fosse marcada a porta, para que quando o anjo da morte passasse, encontrasse a porta fechada pelo próprio Deus. E ali todos aqueles que estivessem dentro das casas, fechadas pelo próprio Deus, e marcada com o sangue do Cordeiro, aquelas vidas seriam poupadas. Aquelas vidas seriam poupadas da morte. Não haveria morte naquela casa. Independentemente de ser cristão, de ser egípcio, mas se tivesse a marca do sangue na porta, eles estariam fechados para dentro. E a morte passaria e não entraria na casa. Deus fechou a porta naquela época para proteger os filhos de Israel. Para proteger os filhos de Israel da morte. Para proteger os filhos de Israel de uma matança sobrenatural. Será que você vê coincidência nessa palavra com os dias de hoje? Quero te falar, coincidência não existe nenhuma. Amém? Quero te dizer, se você isso na sua vida, apenas você, mas não só apenas você e os seus parentes, seus familiares inteiros, todos eles estão guardados pela marca do Cordeiro. Mas esse é um porquê que Deus fecha a porta muitas das vezes na minha e na sua vida, para nos proteger, para nos guardar. Porque só Deus sabe o nosso futuro. A gente não sabe em um segundo o que vai acontecer daqui a pouco, mas Deus conhece. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Depende de segundos, minutos, horas, semanas, meses e anos. Deus não tem essa cronologia de tempo. O tempo Kairos de Deus, na mesma hora que nós estamos aqui conversando, para Deus, Jesus Cristo ainda está sendo crucificado. Para Deus, a igreja já foi arrebatada e já está na glória com Cristo. É um pouco complexo para você entender, mas saiba que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Amém? Abra sua Bíblia mais uma vez. Lá é um livro muito difícil de ser achado, viu? Já confesso a você que se você não tiver experiência na Bíblia, vai demorar um pouco para encontrar, tá? O livro é o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 7 e o versículo 16, a parte B, amém?
Você vê que é um livro muito difícil, né? É só você subir um livro aí e já está lá em Gênesis. Amém? Vamos ver a segunda coisa, o porquê que Deus, Ele fecha as portas para mim e para você muitas das vezes. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 7, versículo 16. A parte B do versículo, amém? Diz o seguinte, a parte B do versículo: e o Senhor o fechou dentro. E o Senhor o fechou dentro. Vamos ler o versículo inteiro agora? Aí você vai entender um pouco do que se trata. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Aqui nós vemos o relato, né, do povo, dos filhos e das mulheres, né, que continham essa família, a família de Noé. Quando Deus chega para Noé e diz para ele construir uma arca e colocar nessa arca pares de animais, e ele com a sua família, essa arca que ele construiu, eles entraram. E quando eles entraram, você sabe muito bem a história, você conhece a história muito bem, sabe que choveu 40 dias e 40 noites. Só que tem um detalhe: quando as águas do dilúvio começaram a cair e eles entraram na arca, Deus fechou a porta por fora. Vou lhe explicar melhor. Depois que a arca foi fechada, se passou 365 dias, Noé e sua família dentro da arca, sem ter contato com ninguém de fora, sem ter contato com nenhuma espécie a não ser a sua própria família, sem ver terra seca, sem descansar na sombra de uma árvore, sem ouvir os cantos de um passarinho voando nos céus. Nada disso. Era só água. E eles ali estavam presos. Esse é o segundo motivo porque Deus muitas das vezes fecha a porta para mim e para você. Vou aqui contar um testemunho bem rapidinho do que aconteceu com a minha vida, porque graças a Deus, né, pastor, nós temos experiência de vida para contar. Não somos igual muitos e outros por aí que sobem em altares, em púlpitos, para contar histórias da carochinha. Não, nós contamos as nossas próprias experiências. Preste atenção. Fazia exatamente uns 8 meses que eu e Eliane nós tínhamos nos casado. Viemos morar de favor na casa da minha sogra e do meu sogro, que graças a Deus são pais até hoje para mim. Glória a Deus por isso. Eu não tenho um sogro e uma sogra. Na verdade eu tenho mais um pai e mais uma mãe. Mas aí nós viemos morar de favor na casa deles, né? E eu ali procurando emprego e nada. Perto de 1 ano que a gente estava morando de favor, eu fazia parte, junto com a minha esposa, com nossos pastores, da mensagem do amor de Deus. E eles tinham uma campanha chamada Fruto Fiel, que era oração pelos nossos familiares, das 5 da manhã até as 6 da manhã. E no comecinho do ano, nós íamos para essa campanha. Para quem conhece aqui a Coab 5, quando chegou mais ou menos ali na frente do Maricó, Deus veio falar comigo o seguinte: a partir de hoje, meu filho, o sinal para você está vermelho. Eu falei, como assim, Senhor, o sinal está vermelho? A partir de hoje, meu filho, não adianta você espalhar currículo, não adianta você procurar emprego, não adianta você procurar serviço, porque a partir de hoje eu fecho as portas para você. Eu falei, mas como assim, Senhor? Por quê? Aí Deus vem e me fala:
E é a segunda coisa que Deus fecha a porta para mim e para você. A primeira, para te proteger. E a segunda, tem várias outras, mas eu quero fixar só nessas duas. A segunda, como Noé, como aconteceu com Noé, é para mim e para você. Tem um tempo dedicado para Deus. Porque muitas das vezes na correria da vida, na correria do dia a dia, a gente se enche de desculpas. A gente se enche, né, de pretextos. Ah, não vou ler a Bíblia agora porque não tem tempo. Ah, não vou orar agora porque não tem tempo. Ah, não vou fazer isso agora para Deus porque não tem tempo. Cuidado. Porque o homem é provado pelas suas palavras. Se você diz que em 24 horas do seu dia não tem tempo, Deus arranja esse tempo para você. Poderia falar aqui também de Jonas, né? Que disse que não tinha tempo, Deus arranjou um tempo para ele. 3 dias no ventre do peixe. Cuidado, para não parar 3 dias também no ventre do peixe. Bom, voltando ao pequeno testemunho da minha vida. Deus falou, esse ano inteiro é para você me buscar. Esse ano inteiro eu quero ter uma intimidade contigo que você não teve ainda. Esse ano inteiro eu quero ter um encontro com você. Olhei para minha esposa no meio do caminho, falei, amor, Deus acabou de falar para mim que as portas de emprego estão fechadas. Eu lembro até hoje. Ela olhou para mim e falou, amor, então vamos ter que convencer a minha mãe. Porque a dona Vânia queria o nosso melhor, né? A minha sogra, ela queria que nós tivéssemos a nossa casa, tivéssemos a nossa vida própria, né? Aí ela pegou e falou para mim, então vamos orar para que Deus conforte o coração da minha mãe. E a dona Vânia, ela ficava falando, nossa, mas eu não entendo, Cláudio. O porquê você sai para procurar serviço e não encontra? Eu não entendo, Cláudio, porque você entrega currículo e nunca é chamado. E Deus falou para mim guardar esse segredo, só para mim e para minha esposa. Meu irmão, minha irmã, eu te falo, foram experiências nesse ano sobrenatural. Nós tínhamos o costume de passar o ano novo, né, orando na igreja. E esse ano inteiro se passou. Quando foi a virada do ano de 2006 para 2007, ano profético, estava lá de joelhos. Já tinha até esquecido. Quando Deus vem falar para mim novamente, filho, a partir de agora para você o sinal está verde. Eu já tinha esquecido o que Deus tinha falado no começo do ano. Eu perguntei para Deus, Senhor, por quê? Como assim o sinal verde? Não entendi. Ele falou assim, ó, você pode agora mandar currículo. Você pode agora procurar serviço, procurar trabalho, porque para você agora o sinal está verde. Meu irmão, depois de 3 meses que Deus me falou isso, eu estava trabalhando na Quimpan já. 1 ano depois de estar trabalhando, já estava morando numa casa que era nossa, alugada, mas era nossa. Estávamos dando ali início à nossa vida particular. E eu quero dizer para você, não se preocupe se muitas das vezes a porta do emprego para você está fechada. Continue buscando, mas não se desespere. Não se preocupe se muitas das vezes algumas portas na sua vida se encontram fechadas. A palavra de Deus em Mateus, ela diz, batei e abri-se-vos-á. Continua batendo, continua pedindo, mas não se desespera, porque tudo está no tempo de Deus. Esse é um dos segundos motivos que muitas das vezes Deus fecha a porta para você. É fácil ouvir não de Deus? Não é fácil. É fácil você querer uma coisa e Deus disser não? Não é fácil. Mas se você é discípulo, se você é discípula, se o teu livre-arbítrio está na mão de Deus e não na sua própria, você vai fazer a vontade do teu Deus. Facinho, facinho. Amém? Por que muitas das vezes é difícil nós ouvirmos um não? Por que muitas das vezes é difícil nós termos que lidar com as portas fechadas? Sabe por quê? Porque a minha e a sua vontade, muitas das vezes, não está na mão de Deus. Está na nossa própria.
E como está na nossa própria, a gente quer fazer a nossa própria vontade. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então se você ainda entra em conflito quando você recebe um não de Deus, se você entra em conflito com você mesmo quando encontra alguma porta da sua vida fechada, reveja a sua salvação. Entregue totalmente o seu livre-arbítrio na mão de Deus. Porque Jesus Cristo, mais uma vez eu repito, quando voltar, vai vir buscar discípulos. Não rebeldes. Não seja discípulo. Eu termino essa palavra falando para você. Seja discípulo. Aprenda a ouvir não de Deus. Aprenda a muitas das vezes ter a porta batida no seu rosto, para não dizer na sua cara. Aprenda, porque se Deus fecha uma porta, Ele abre 1000 lá na frente. Amém? Eu fiquei muito atônito, perguntando para Deus o que seria se muitas das vezes eu perdesse emprego. Deus falou para mim: tenha calma, eu providencio qualquer coisa. E graças a Deus, quando eu saí da empresa, Deus me deu a estratégia de comprar uma máquina de estampar tecidos. E glória a Deus, Deus Ele tem suprido a nossa necessidade, tanto a minha quanto a da minha esposa. Nós temos vivido pela fé. E é esse o chamado de Deus para você nesses últimos dias. Viver pela fé. Não viver com as suas expectativas no serviço, no trabalho. Não viver as suas expectativas em alguém que pode arrumar alguma coisa para você, num vereador, né? Ou numa pessoa de nome que vai arrumar alguma coisa para você. Não. Viva pela fé. Dependa apenas de Cristo. Seja impactado pelo mesmo versículo que impactou o nosso amigo Martim Lutero. É pela graça, porque pela graça sois salvos. Amém? Viva pela graça, viva pela fé. Seja discípulo do Senhor. Aprenda a entender quando Deus fecha as portas para você. Aprenda a entender quando Deus diz não para você. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais uma vez eu digo para você, compartilhe esse vídeo. Não estou nem interessado em joinha, não estou nem interessado em like. Não. O nosso interesse não é esse. O nosso interesse é que esse vídeo seja compartilhado por maior número de pessoas que for possível ser compartilhado. Então compartilhe, por favor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.